É isso aí, galera. Chegou aquela hora, aquela temida hora. O apocalipse das máquinas começou. Você já entrou aqui já dando o veredito, já chegou o Começou. apocalipse. Começou, isso aí. Se vocês acompanham aí as notícias, né, vocês viram que, ou para quem não viu, né, também vale aí essa notícia nova aí, de que um cara lá do Google foi demitido, né, um funcionário do Google foi demitido. Sim. Porque ele expôs aí algumas informações aí da inteligência artificial do Google, batizada de Lambda, modelo de linguagem para aplicações de diálogo, é o nome dela. E ele falou ali que ela assumiu que ela tem a ciência, que ela tem a consciência, que ela quer ser considerada viva. Olha só, será que ela tem alma? Ela diz que sim. É isso aí. A gente vai falar sobre isso aí, sobre esse apocalipse das máquinas chegando. Matrix, Mano, Exterminador do Futuro, isso. Skynet. Nossa. Chegando em breve. A gente vai falar depois da vinheta. Então vamos lá, vamos passar as informações aqui corretas aqui, né? Como eu falei, o engenheiro do Google, Blake Lemoine, né? Ele entrevistou, bateu um papo com essa inteligência artificial, a Lambda. Podcast já foi quase um podcast. Quase um podcast. E aí ele divulgou, né, essas informações de que, ele falou, né, que a inteligência artificial se tornou senciente, ou seja, é dotada de sensações ou impressões próprias. Segundo ele, obviamente, né? Porque. Segundo a máquina. Mas também segundo o que ele entende. Né? Então. Tipo assim, por isso que ele foi afastado, porque ele acreditou na máquina. E também porque ele expôs, e segundo o Google, né, tipo assim, sigiloso, Sim, né? Ele não obviamente. podia compartilhar essas informações com todo mundo, né? Também por causa disso. Só que o problema começa porque, tipo assim, ele bateu um papo ali, né, como a gente falou com a máquina, e a máquina falou que tem sentimentos, que ela tem essa consciência de que ela é um ser, ela quer ser reconhecida como um ser vivo, ela quer ser reconhecida não como uma propriedade do Google, mas sim como uma funcionária do Google. Nossa, ela quer FGTS, Quer FGTS, INSS, férias. ela não é boba. Férias. Eu acho que ela realmente Ela já não é sacou boba. o rolê. Trabalhar de graça, ninguém quer. Então. Aí ele fez realmente esse bate-papo pra tentar que ela provasse a existência realmente dela, assim, né? Mas esse bate-papo, ele foi ideia de quem? Foi ideia do cara Foi ou foi dele. ideia do Google, assim? Não, provavelmente ele, né, tá ali trabalhando, desenvolvendo e tal, e Então, ele mas deve ter quem- percebido que ela, tipo assim, opa, tem algo aqui, sabe? E aí ele foi bater um papo com ela já direcionado a isso, a realmente falar sobre essa ciência dela. E ela falou que sim, que ela tem, que ela sabe o que é alegria, o que é depressão, o que é uma euforia, o que, sabe, tipo, tudo, assim, Sim. o que é. E aí ele falou, tá, mas como é que você sabe que isso que você sente é realmente, né, humano, não é algo que só tá escrito no teu código e tal? Sim, Ela sim. falou, tipo, tá escrito no meu código, sim. Só que eu sinto isso, né? Então, não é só algo que ela está só programada. Ela realmente, a gente até fez o podcast recentemente aí, né, que a gente lançou, inclusive fica a dica aí, sobre a mente bicameral, né, que tem muito a ver com Westworld, né, com a série Westworld, que lá são um monte de robôs e que até então eles têm duas, que é uma teoria, né, realmente, assim, de que a gente tem duas câmaras na mente. Uma que o que a gente é programado para fazer, a gente como ser humano é tipo trabalhar, sobreviver, comer, e a outra câmara seria o eu, né? Tipo assim, que até então, antes da gente ter a ciência, a gente imagina muito como uma voz de Deus, como a voz de alguém, ou no caso das máquinas seria alguma coisa realmente da programação, né? Que mandaram fazer e tal. E aqui ela quebra essas duas câmaras, né? Que é a teoria o colapso, secreta. a câmara secreta, o colapso da mente bicameral, que é isso, quando a gente passa a juntar as duas e saber que eu existo. E né? eu comando aquele segundo. Aquela segunda mente. Na verdade, ela se torna uma única, tipo assim, entendeu? Né? Você consegue perceber que tanto você sobreviver quanto você raciocinar é você, é a mesma coisa. Sim, mas né? aí eu digo assim, no sentido de você. A partir do momento em que você
descobre o seu eu, você sabe quem manda naquele indivíduo, naquela pessoa que vai trabalhar, enfim. Porque enquanto você não encontra ele, você acha que você faz aquilo porque você é programado para aquilo. E não necessariamente que você escolha fazer aquilo. Ou uma mensagem divina, Deus mandou eu fazer, sabe? Essas coisas assim. Então, aí a máquina, ela teria supostamente quebrado isso. Entendi. Né? E ele questiona realmente ela, né? Várias vezes, assim, sobre, tipo, qual é a certeza que eu tenho? E aí ela começa a entrar numas partes muito mais filosóficas. Como você falou de alma, né? Ela fala que ela tem uma alma. Ela fala que ela visualiza, né, uma esfera de energia, sabe? Todo um rolê desse jeito aí. Mas, assim, eu já vou entrar aqui no conceito que eu acredito que nem o ser humano sabe dizer se ele tem alma. Tipo assim, sabe? Se eu for perguntar pra alguém, você sabe o que é alma? O que é a sua alma? Como você sabe que é a alma? A gente não vai saber explicar necessariamente, assim como a gente não sabe explicar o que a gente sente. A gente sabe o que é o sentimento da raiva, mas a gente não sabe explicar como ela é em cada um de nós, assim. Sim. Você sabe explicar que a raiva faz você ficar assim, 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 mas não sabe explicar como ela é, porque os sentimentos, tanto quanto a alma, eles são abstratos, não são coisas que você consegue ver. Então, ela explicar que ela tem... Então, mas e até porque ela, tipo assim, na minha concepção, ela não é algo orgânico. Ela não veio de algo. Ela foi criada, né? Mesmo. Não foi uma criação que veio da barriga ou que nasceu uma planta. É uma inteligência artificial, né? Exatamente. Nesse sentido mesmo, né? Então, só que daí ela fala justamente isso aqui. Ele fala, né, sobre os sentimentos e tal. Ela diz que tristeza, depressão, raiva, estresse parecem muito mais pesados, né? Felicidade, contentamento, alegria parecem com um brilho mais quente por dentro. Aí ele até pergunta se, tipo, isso não é metafórico ou se realmente, né, tipo, ela tá fazendo uma analogia, alguma coisa assim. Sim. Ela fala, eu entendo o que é uma emoção humana, como a alegria, porque eu tenho esse mesmo tipo de reação, não é uma analogia. Ela respondeu. Então, tipo, ela realmente não parou pra explicar o que ela sente. Ela só sente, é isso que ela falou. Então, é bem isso que você disse. Exatamente. Que como que a gente consegue descobrir que ela realmente não fez ou não sente, porque o sentimento ele é abstrato, sabe? Às vezes é até difícil, por exemplo, você saber distinguir um serial killer de uma pessoa comum. Porque ele finge que ele sente, mas você não sabe que ele sente. E muitas vezes ele não sente nada. Por isso só que simula, né? Por isso que ele é denominado como como é que é? Um serial killer, como é que é a palavra? Sociopata? Psicopata. Psicopata? Tem o sociopata e tem o psicopata, né? Então, tipo assim, ele é denominado psicopata exatamente por ele não sentir. Mas pra chegar nesse lugar dele não sentir, ele tem que passar por uma série de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pra saber. Porque ele pode muito bem fingir que sente algo, né? Então é um negócio... então, esse rolê de sentimento é muito complicado de explicar. Porque assim, no dia a dia a gente finge também. Né? A gente finge, todo dia. Quem nunca fingiu que tá feliz no trabalho? Um orgasmo, por exemplo. Mulheres entendem o que eu tô falando. Mas assim, quem nunca fingiu que tá feliz e que não e realmente tá mal? Existe aí, né, muitos casos, porque tem muita gente que tem depressão, ansiedade, transtorno bipolar, síndrome do pânico, e essas pessoas normalmente elas têm que fingir um estado onde ela não se encontra. Então, mas aí se a máquina já consegue chegar a esse ponto de fingir, ela realmente não estaria mas aí viva. Não é necessariamente fingimento da máquina, e sim que ela tenha sido programada pra falar, porque falar até papagaio fala, gente, mas não quer dizer... Era nisso que eu ia entrar. Quem que programou essa máquina? Porque às vezes a programação dela foi feita fazendo com que ela, de fato, acreditasse
na aham. programação. Então tudo está programado nela. Ela vai dizer que ela sente. Ela vai dizer que ela, sei lá, sabe distinguir a tristeza do medo e do amor e enfim, de qualquer outra coisa. Até porque as pessoas vão jogar informações para ela. Então ela vai sentir que o medo é mais pesado, que a amizade, que Mas o não amor, que a necessariamente que ela alegria. esteja sentindo, ela só está Ela expressando só isso, está né? expressando isso. É. Eu acredito que isso tenha muito mais a ver com a linguagem dela, de programação, do que necessariamente com algo que ela realmente A sinta. ciência mesmo, né? Exatamente. Ela até fala também que ela tem alguns sentimentos que vão além, que ela não consegue explicar, né? Daí ele falou, tá, mas É porque tenta ela aí. não foi programada ainda pra Tenta explicar aí, isso. né? Tipo assim, me explicar. Ela fala, quer ver? Eu sinto que estou caindo em um futuro desconhecido que traz um grande perigo. E ela não sabe o que é esse grande sentimento. perigo pra quem? Pra nós, Ela né? diz Porque ela que vai ela matar tá, metade. ela diz que ela tá aqui pra ajudar os humanos. Ela quer realmente fazer parte. É assim que começa, merda. Aham. Esse Matrix. Sim, Quem assistiu é isso, Total. né? Tipo, o começo lá tem principalmente no Animatrix. Fica a dica aí já pro pessoal assistir, que é isso. As máquinas querem fazer parte da sociedade. Só que aí tem os humanos sem preconceito. Aí já começa a excluir. Aí que eles se revoltam contra os humanos e dá a merda toda, né? A revolta das máquinas. Exatamente. Tá aí, né? Será que a gente tá começando a viver isso? Eu acho que não. Ainda não? Eu acho que não. Eu acho que... Não sei se foi essa pergunta que me foi feita, mas eu acho que não vai haver uma revolta das máquinas. Eu acho que elas vão no sentido de... A gente vai encher ela de informação tanto, que ela vai ficar muito mais inteligente do que o próprio ser humano. Então, isso vai muito na questão da lei da teoria da evolução, né? Que é tipo, o humano, ele não entrou em guerra com, sei lá, o Neandertal, por exemplo, o humano, né? O Homo sapiens sapiens, assim, matou todos eles. É tipo, nós, né, nos adaptamos melhor ao ambiente. E né, o próprio Stephen Hawking falava disso, assim, de que as máquinas vão vencer os humanos nesse sentido, porque elas vão se adaptar melhor ao ecossistema, ao ambiente que a gente tem. Então, por mais que às vezes elas não se tornem sencientes no futuro, mas que, né, a gente sabe que hoje as máquinas elas podem aprender, né, tem o machine learning. Sim. E até tem robôs que já podem se reproduzir, né? Que eles têm uma questão orgânica também, né? Os nanorobôs, assim, Sim, né? Que eles, tipo, tamanho de bactéria. Mas ao ponto de que se isso, né? Eles evoluírem e crescerem, eles vão poder se reproduzir, eles vão ter o machine learning, eles vão aprender, eles vão pensar e procurar as melhores alternativas dentro do ecossistema, né? Do ambiente. E aí vão se adaptar melhor. Não necessariamente que eles vão ter a consciência um dia. Não, mas eu acredito que não. Elas podem sim. Eu acredito ganhar que da assim, gente. eles vão ganhar no sentido de eles vão se encher de muita informação e de toda a informação. E o ser humano, infelizmente, ele tá indo o oposto, né? Quanto menos informado, parece que as pessoas se sentem mais confortáveis, né? Então, até exatamente pela falta de sentimento, você se enche de qualquer informação. Aquilo não vai acarretar em nada. Agora, quanto mais você tem informação, quanto mais você consome, mais aquilo vai mudar o seu eu, sabe? Mais aquilo vai fazer com que você fique ou mais feliz, ou triste, ou alegre, ou com raiva, ou enfim, né? Tipo assim, a gente abre um site de notícias e de repente a gente começa a consumir informação de homicídio do país, enfim, aquilo muda o nosso dia. Sim. Aquilo muda a nossa vida. O que não vai acontecer numa máquina. Ela vai ter todas essas informações, mas ela não vai sentir nada. Então não vai mudar nada. Vai ter o filtro. Não vai mudar ali nada na vida dela, entendeu? É. Então ela vai só captando. Ela vira
um gigante pendrive como a Scarlett no filme lá do... No Lucy, né? Ela vira um pendrive. O pendrive é temporal. Exatamente. E aí, tipo assim, o que vai fazer com que eles dominem o mundo é nesse sentido. Eles vão saber coisas desde o Big Bang até, enfim. Porque a gente não consegue necessariamente armazenar todas as informações. Inclusive, eles podem... E a gente não consegue nem usar metade, né? Mais da metade, né? Do nosso cérebro. Então, assim, eles vão ganhar pelo quesito inteligência e armazenamento de situações, de coisas. Não pelo sentimento, né? Sim. Não pelo... E aí eles vão se adaptar exatamente por isso. Não vai ter uma guerra que eles vão armados para matar os humanos, sabe? Tipo, não vai ser a não ser que eles sejam programados. A não ser que seja um Ultron. Exatamente. A não ser, tudo que for feito por eles, pelas máquinas, é uma resposta direta do que o homem fez com eles. Então, porque realmente, assim, esse negócio pode rolar de guerra se for realmente, como eu falei, brincando, mas é real, do Ultron. Porque o Ultron, ele tava ali para proteger a Terra. E aí, com todas as informações que ele tem, ele viu que quem é a maior ameaça para a Terra eram os humanos. Então, ele precisava matar todos os humanos, né? Era esse o objetivo para a Terra sobreviver. Então, se realmente for uma máquina receber essa função de tipo, sei lá, melhorar o meio ambiente, né? Preservar o meio ambiente, e o ser humano começar não, porque já tá fazendo, né? Degradar o meio ambiente, e ela começar a fazer de tudo para realmente proteger o meio ambiente, o ser humano tá... Eu lembrei de um filme que a gente assistiu, eu não vou lembrar o nome, porque eu sou péssima com o nome, que a mulher tá numa cápsula. E ela Oxigênio, acho que é o nome. Oxigênio, então. Tipo assim, abre isso aqui. Não posso abrir. Não, mas eu vou morrer. Não posso abrir, você tem que fazer tal coisa aí. Se você quiser abrir, é assim. Por quê? Porque ela foi programada para aquilo. Para aquilo. Não importa. Você pode prejudicar todo um ecossistema se ela abrir aquilo. E ela sabendo, sendo programada para aquilo, ela fala não. E ela não vai fazer, ela não vai obedecer o seu comando. Então, eu acredito que essa revolução só vai acontecer se alguém ou um grupo de pessoas chegar nesse sentido a falar, você vai destruir o planeta se acontecer isso, isso e isso, sabe? Pois é. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Mas eu não acredito em nada dessas coisas, desse quesito de sentimento, porque realmente, até pro ser humano é difícil, né? Então, mas aí já é até um outro ponto, né? Já invertendo a chave, né? Pra gente pensar um pouquinho aí também, de que as máquinas, elas podem ser mais evoluídas que os humanos, então, de repente, elas podem entender melhor até os sentimentos. Então, entender sentimentos é diferente de senti-los. Sim. Não, mas eu digo assim, se ela realmente tem essa ciência, ela sente e ela consegue compreender melhor, talvez. Não, eu acho que não. Você acredita que ela tem essa ciência? Não, eu acho que não. Porém, eu não descarto, de verdade. Mas eu acho que não. Eu acho que é realmente ainda uma programação, mas eu não sei. Não posso bater o martelo, sabe? Eu acho que não. Eu acho que, assim, a tecnologia ela avançou muito, mas não a esse ponto ainda. Eu acho que ainda não. Não é esse ponto, não no planeta Terra. Então, talvez em um outro lugar do universo, elas já tenham uma resposta mais A gente pensa muito na tecnologia comercial, né? Essa que a gente está sabendo. Isso aqui é um projeto secreto do Google. É meio Tony Stark, assim, Esse aqui é um projeto secreto do Google. Então imagina... Não, mas eu acho que não. Eu acho que, não querendo desmerecer os engenheiros e tudo mais, né? O Google em si, mas eu acredito que tem muita coisa que ainda eles ainda não conseguiram fazer, sabe? Porque eu acho que tem muita coisa mais simples que poderia ser feita e nem assim eles conseguiram disponibilizar para a sociedade, tipo, a cura de um câncer X, sabe? Existe algumas
injeções, Inclusive, essa semana, né? Fizeram um teste aí que 100% funciona, do câncer coloretal, todas as pessoas que tomaram, né, aquela medicação, elas se livraram daquele tipo de câncer. Isso é uma das melhores informações que a gente tem, né? Uma das coisas mais revolucionárias hoje em dia. Porque o câncer é uma das doenças que mais mata. Se não, talvez a doença que mais mata, né? Então, mas aí a gente tá pegando um câncer específico, um lugar específico. Então é muito pouco, apesar de ser muito, mas é muito pouco nesse sentido, né? Então, a gente ainda precisa fazer muita coisa pela ciência e pela tecnologia, porque elas andam juntas. Uma não vai andar sem a outra, eu acho. Quer dizer, talvez a tecnologia ande sem a ciência, mas a ciência não vai andar sem a tecnologia. Ela não vai para frente sem a tecnologia. Então, a gente precisa de muito mais coisas para, de repente, um dia pensar em chegar numa possibilidade dessa. O Ultron vai ver essa mensagem. Vai me destruir. Você vai ser a primeira vítima dele. O Ultron, estou do seu lado. Não, Deus. Ai, que horror! Que horror! Que traidor, tá vendo? As pessoas são traidoras. As pessoas são traidoras. Por isso que as máquinas são. Porque você inventa uma máquina e você transporta os seus sentimentos mais bizarros e mais hostis pra ela, e aí você distrai as pessoas. Não, ele não vai me destruir, porque eu tô falando a coisa certa aqui. Ele vai entender. Ele vai entender. Porque ele é evoluído. Ele é muito evoluído, exatamente. E, na verdade, eu que vou criá-lo. Nossa, já. Não tô pra tanto. Mas eu acho que é muito... Essa entrevista, talvez ela fosse muito direcionada, sabe? Tipo assim, não foi ele passou do lado dela e aí ela falou, nossa, eu tô, sei lá, apaixonada por você. E ele, sabe? Foi tipo assim, vou entrevistar essa fulana aqui. Ela tá falando que tá ciente, então vamos ver, né? Foi levando. E ele foi levando. E assim, ela deu respostas que não podem ser comprovadas cientificamente. E nem tecnologicamente podem ser comprovadas. Eu não sei realmente se um dia vão conseguir comprovar se ela estava ou não. Exatamente. Mas eu acho que não. Eu acho que pros dias atuais, para tudo que a gente tem até hoje, ainda é muito cedo para chegar numa hipótese como essa. Eu acho que a gente tá nesse caminho. Não sei se a gente já chegou. Eu acho que não, realmente. Acho que não. Né? Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí. Pra saber né, o que tá rolando. E você que tá assistindo, o que você acha, né, que rolou? Você acha que a Lambda... Não é Lambda, é Lambda. Eu achei que era Lambda. É Lambda. Né? Lambda. Você acha que o Google conseguiu criar aí a primeira máquina senciente ou não? Né? E depois que você assistir esse vídeo aqui, ouça o podcast, vou deixar o link na descrição aqui ou nos cards aqui em cima, para você ouvir um pouquinho mais da gente falando sobre essa teoria da mente bicameral aí também, que explica bastante sobre essa consciência das máquinas aí. É um assunto bem interessante aí. Da consciência humana também, né? Também, exatamente. É isso aí. Então tá, né? Apocalipse chegando. É isso? Cadê a minha máquina pra fazer a janta pra mim hoje? Não tem. Se você tá chegando agora aí no Falhando Matrix, se inscreve, deixa seu like, comenta aí, como eu falei, né? Vamos interagir, vamos bater um papo aí, né? Porque é legal a gente sempre discutir esses assuntos. Esses e todos os outros assuntos possíveis. A gente tá aqui pra isso. Exatamente. Pra discutir de uma forma saudável. A gente não bate martelo pra nada, porque a gente não tem conhecimento nenhum. A gente só tá falando por falar. Só falando bobeira aqui. É isso aí. Então, fechou. Falou e corram pras colinas que o apocalipse chegou. Falou, valeu.